Olá, professor! Esse vídeo hoje é para você, professor aqui do canal Os Mestres Digitais. Professor, faz um tempinho que a gente não coloca material no ar e eu, em 2025, quero fazer um pacto com você para que pelo menos uma vez por semana eu coloque material novo. Bom, se quando a gente montou o nosso programa, a nossa mentoria, né, Mestres Digitais, eu já estava empolgado para ensinar, para compartilhar com vocês o que eu tinha aprendido sobre como usar a tecnologia nas minhas aulas. Isso agora ficou muito mais sério com a chegada da inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial não chegou, acabou de chegar. Mas eu passei, acho que os últimos 12 meses, acho que mais que isso, os últimos 2 anos, na verdade, mergulhando nessa tecnologia, querendo aprender cada vez mais, querendo aprender para aplicar nas minhas aulas e também para poder compartilhar com vocês. Mas a minha empolgação foi tamanha que eu acabei me afastando um pouco, por isso eu me desculpo. Mas vamos lá, deixar as desculpas de lado e vamos falar do que importa. Eu queria falar para você hoje, professor, que está preocupado com a questão da utilização, do aparecimento da inteligência artificial. Cada vez mais a gente escuta professores ou profissionais de outras áreas ou experts no assunto, né, expressando uma preocupação muito grande e muitas vezes um medo de que a inteligência artificial vai realmente desempregar muita gente. E eu acho que existe um fundo de verdade nisso. Mas eu, particularmente, eu não me assusto com isso, porque eu acho que existe um outro elemento que deve ser levado em consideração, que é assim, eu acredito muito que o fator humano ele vai, na verdade, daqui para frente, se tornar cada vez mais importante. Porque, na verdade, as pessoas vão perceber, elas já estão percebendo, que o acesso à tecnologia, o acesso aos recursos digitais, eles estão cada vez mais presentes, né? O acesso é cada vez maior, as ferramentas estão cada vez mais acessíveis. Só que, como sociedade, como indivíduos, na verdade nós estamos cada vez mais carentes pelo quê? Pelo contato, pelo fator humano. O elemento humano dentro da nossa vida, dentro das nossas relações, do nosso trabalho, dos nossos estudos, ele continua sendo e ele vai permanecer muito importante, porque isso fala da nossa essência, a essência do ser humano. Nós somos essencialmente seres muito sociáveis. Então, é por isso que eu não tenho medo da tecnologia. E o que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje é a questão do quão importante é que a gente possa entender que o que vai fazer a diferença daqui para frente para nós é o quão mais inteligente vai ser a maneira como a gente usa essa tecnologia. Eu já ouvi de vários professores que eles acessam uma plataforma, né, como o ChatGPT, e aí eles vão lá e fazem uma pergunta de uma maneira muito pouco elaborada, né, uma pergunta muito superficial. Eu acho que mesmo com perguntas idiotas, de uma certa forma, ele ainda dá uma resposta muito interessante. Mas o mais bacana de tudo, na verdade, é quando você vê o usuário tomando cuidado em preparar perguntas bem elaboradas, com todas as variáveis embutidas, né, naquele prompt, naquela pergunta que ele faz, explicando para o chat qual é a dúvida dele, aonde que ele quer o foco na resposta, quais são as variáveis que ele gostaria que esse agente de inteligência artificial levasse em consideração na busca pela melhor resposta. Então, quanto mais inteligente for a sua pergunta,
mais inteligente é a resposta que ele te dá. Bom, essa é uma questão. A outra questão que eu queria falar com vocês hoje é sobre uma experiência que eu tive recentemente que me marcou muito. Acabou de acontecer. Eu tenho hoje 57 anos e existe uma música, né, na minha história que me marcou muito. Quando eu era adolescente, na verdade, eu devia ter meus 14 anos, eu acredito. Na minha cidade, em São José dos Campos, em São Paulo, teve uma feira do comércio e da indústria. E no final dessa feira, né, num dos dias próximo ao encerramento da feira, houve um show, né, um show de música. E o cantor que foi convidado, que foi contratado para dar um show, para fazer um concerto, né, foi o Guilherme Arantes. E eu era muito novinho, eu tinha apenas 14 anos, nunca tinha visto um show ao vivo. E eu já gostava muito das músicas do Guilherme Arantes, mas eu também não conhecia muito do trabalho dele. Mas tinha uma música que ele compôs para participar de um festival de música. E se eu não me engano, ele ficou em segundo lugar, eu acho. Eu torci muito para ele, porque a música que ele inscreveu, né, nesse festival, a música com a qual ele concorreu, se chama Planeta Água. E essa música fala de maneira poética sobre o ciclo da água e o quão impactante a água é na vida das pessoas. Eu acho a música, né, a melodia da música, eu acho a melodia linda. Me encanta a letra, as metáforas que ele usa, a maneira poética como ele fala do ciclo da água e a maneira poética também de como ele fala do impacto que a água tem na vida das pessoas, a importância que ela tem. E aí, eu quero compartilhar com vocês essa história. Estou eu andando de bicicleta e eu estou sempre pensando, né? Algumas pessoas que me conhecem acham que eu sou bastante criativo. Eu nem sei se eu sou tanto, mas eu acho que eu gosto de usar a minha criatividade. E a minha cabeça está sempre borbulhando com ideias. E ultimamente ela borbulha muito por causa da inteligência artificial. Eu estava andando de bicicleta e pensando assim, poxa vida, eu adoro trabalhar com música, né? E toda vez que eu penso em encontrar uma música para trabalhar com os meus alunos, qual é a primeira ideia que vem na minha cabeça? A primeira ideia que vem na minha cabeça é uma balada, né? Quando eu falo balada, tem que tomar cuidado, porque para brasileiro, balada é festa, é aquela agitação, não é isso. Em inglês, a palavra ballad é aquela música mais lentinha, né? Aquela música que tem uma pegada, talvez, um pouco mais romântica, uma música que, às vezes, ela tem um elemento de tristeza embutida na melodia. Bom, em inglês a gente chama esse tipo de música de ballad. Bom, e aí, por que a ballad? Porque a ballad é uma música mais lenta e a letra, as palavras, né, de cada verso são pronunciadas, na sua grande maioria das vezes, de maneira mais clara. Então, para um aluno que está aprendendo o inglês, esse é o tipo de exercício ideal. Beleza? Legal. Bom, aí daí eu esbarro num problema, né? Porque a gente tem que levar em consideração o gosto musical dos alunos. Tem alunos que gostam de uma banda, tem alunos que gostam de outras bandas. E é claro que não é muito fácil de agradar todo mundo, embora eu tente encontrar algo que seja um... em inglês a gente usa a expressão common ground, né? Um meio comum ali. Nem agrada todo mundo, mas também nem incomoda todo mundo. Uma música que fica no meio do caminho. Bom, e aí a gente tenta encontrar essa música, tenta encontrar uma banda renomada, famosa. Não precisa ser tão famosa. A música só precisa ter uma melodia gostosa, que faz com que seja gostoso fazer aquele exercício com música. E aí estou eu lá andando de bicicleta, pensando em bandas, em músicas e tal, e eu lembrei de uma música que me marcou, né? Essa música marcou a minha vida, né?
Ela se chama Planeta Água, do Guilherme Arantes, e foi uma música que eu ouvi quando eu tinha 14 anos de idade. E aí eu pensei, cara, que legal que seria se houvesse uma versão dessa música em inglês. E não existe, é claro. E eu acho que é impraticável. Eu não sou músico, né? Mesmo existindo inteligência artificial, eu até poderia ir atrás de fazer uma tradução da letra, pedir para um recurso artificial de geração de voz, gerar uma voz com aquela musicalidade ali que tem na voz do Guilherme Arantes, tentar trabalhar a questão do ritmo e criar uma versão daquilo. Eu acho que é até muito possível, eu só acho que é um pouco distante hoje. E ia requerer um tempo que, na verdade, eu não sei se eu tenho. Mas aí eu tive uma outra ideia, porque o Google hoje tem uma plataforma em que você pode colocar material ali dentro e pedir para ele gerar uma discussão entre dois palestrantes, entre dois podcasters, que a gente chama, né? Como se fosse uma entrevista de rádio. Duas pessoas, um homem e uma mulher, bateram um papo e falando sobre aquela música. E aí eu coloquei a letra do Guilherme Arantes e dei uma instrução para eles. E disse assim: eu gostaria que você analisasse, né? Eu falei para a inteligência artificial, eu gostaria que você analisasse essa música, analisasse cada verso e fizesse que esse debate, que essa discussão, que esse podcast seja 100% baseado nessa música, na poesia, nas metáforas de cada verso, nas mensagens de cada verso, do quão importante, de como é o ciclo da água, de como o ciclo da água é importante para nós, de que maneira tão linda o ciclo da água é descrito nessa música. E também, né, todas as referências poéticas ali, né, metáforas. Só para exemplificar, né, tem uma parte da música que o Guilherme Arantes fala assim: gotas de água da chuva, gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Então, quando chove sobre uma plantação e você vê um arco-íris, é como se Deus estivesse sorrindo para você, né? Porque aquele é um momento lindo, né? A água regando aquela plantação e aquilo se transforma em quê? Em vida, né? Uma mensagem poética super bonita. E aí, imediatamente após isso, ele fala: gotas de água na chuva, alegre arco-íris sobre a plantação, tão tristes são lágrimas na inundação. Então, as mesmas gotas de chuva que sobre uma plantação no momento certo é como aquele arco-íris, elas também são as lágrimas que a gente chora durante uma tragédia de uma inundação. Então o Guilherme Arantes, ele é simplesmente fantástico nessa música, né? E eu, como professor, fiquei pensando, poxa, como é que eu vou fazer para usar essa música, né? Eu queria usar. Daí eu pensei assim, pô, como é que eu traduzo, cara, um negócio poético, um negócio cheio de metáforas tão lindas, né? Não é que eu seja incapaz de fazer, né? Eu tenho mais de 30 anos de experiência com inglês, eu acho que até conseguiria. Daria muito trabalho porque eu não tenho essa experiência toda com tradução. Eu sou professor de inglês, eu dou aula de inglês. Eu não trabalho como tradutor e intérprete. E eu nem me cobro isso, tá? Eu sei que eu sou capaz, mas não é a minha praia, não é onde eu acho que eu entrego o meu melhor. Bom, aí eu tive essa ideia. Falei assim, eu vou fazer um teste, eu vou jogar esse negócio ali pra dentro. E professor, você não tem ideia do produto que eu tirei dali de dentro. É um vídeo, na verdade é um áudio de 5 minutos, onde isso tudo que eu expliquei para você é feito pela inteligência artificial. Mas assim, ó, a riqueza de detalhes com que a inteligência artificial trabalhou a interpretação dessa música é algo difícil de descrever até. Eu teria que ter a transcrição aqui para dar alguns exemplos para você. Eu não lembro tudo de cabeça agora. E eu ainda estou muito empolgado com tudo que acabou de acontecer. Mas eu achei fantástico. Bom, não bastando isso, esse aplicativo, esse recurso do Google, ele te dá uma série de ferramentas.
E uma delas é um recurso em formato de texto que eles chamam de Study Guide. Então, baseado em tudo que foi explorado dentro daqueles 5 minutos de áudio, que é um podcast, que você, professor, pode usar com seus alunos para explorar as mensagens tão lindas dessa música, ele ainda te dá esse Study Guide, que é um questionário baseado em tudo que foi explicado, com cerca de 10 questões mais ou menos, com todas as respostas. Ou seja, você tem a pergunta e a resposta para você trabalhar isso com seus alunos. Então, você pode trabalhar de tudo com isso. Você pode trabalhar o listening, você pode trabalhar a leitura, você pode trabalhar a oratória, né? Você pode pedir para os teus alunos falarem sobre aquilo ali, você pode pedir para eles lerem as perguntas, responderem as perguntas. Você pode responder as perguntas de forma escrita, você pode fazer uma discussão, né? Um outro debate sobre tudo aquilo que foi colocado ali. Bom, aonde que eu quero chegar com isso, pessoal, é que assim, e agora eu vou parecer um pouco arrogante falando isso, mas o que eu estou tentando passar para você, professor, é a importância da sua criatividade. A inteligência artificial, ela é capaz de fazer tudo isso que eu falei para você que ela fez, mas quem teve a ideia de usar Guilherme Arantes numa aula foi o professor Alfredo. Então, eu não acho que ela vai me substituir tão rápido assim. Eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até breve.